E aí, tudo certo? Sabe, por trás de cada palavra que a gente fala, digita ou até mesmo entende, existe uma ciência inteira quase secreta operando. Hoje, a gente vai, abrir o capô da comunicação humana para entender o que é essa tal de linguística e o que ela revela sobre nós. Ok, para começar, uma pergunta que está no nosso dia a dia. Como é que o celular, o computador ou aquele assistente virtual na sala conseguem entender o que a gente fala? Pois é, não é mágica não, é ciência pura. E essa ciência, ela está em todo lugar mesmo. Está nos assistentes que obedecem nossos comandos de voz, nos tradutores automáticos que quebram barreiras de idioma, no corretor do celular que parece adivinhar nosso pensamento e sim, até na forma como um simples emoji ou um meme consegue comunicar uma ideia super complexa. Tudo isso, no fundo, é linguística aplicada. Então, para a gente poder responder aquela pergunta inicial, a gente precisa primeiro entender que ciência é essa. Vamos desvendar o que a linguística realmente é. E olha, eu garanto, é bem mais interessante do que aquelas aulas de gramática da escola, viu? Certo? Vamos lá? A definição é a seguinte: linguística é a ciência que estuda a linguagem humana. Mas o ponto mais importante aqui é a palavra descritiva. O objetivo não é julgar o que é certo ou errado, a ideia é entender como a língua realmente funciona, sabe? Como as pessoas usam ela de verdade no dia a dia. E essa é a grande virada de chave. A gramática que a gente aprende na escola é a normativa, aquela que dita as regras, o que pode e o que não pode. Já a linguística descritiva é outra coisa. Pensa nela como se fosse a biologia da linguagem. Ela observa, analisa e descreve o que os falantes fazem, sem ficar julgando. É a diferença entre ler um manual de regras e assistir um documentário sobre como os animais se comportam na natureza. E para entender um sistema tão complexo, os linguistas usam um verdadeiro kit de ferramentas. É como desmontar um motor peça por peça, para ver como tudo se encaixa. Eles analisam cada camada, desde o som mais básico até o significado mais profundo de uma frase. Vamos ver como isso funciona na prática. Olha só, tudo começa com os sons, que são a matéria-prima da fala. Depois, a gente vê como esses sons se juntam para formar palavras. Em seguida, como as palavras se organizam em frases que fazem sentido. Aí vem a camada do significado literal. E por último, a parte mais legal e talvez a mais complexa, o contexto. Porque, falar que dia lindo num dia de sol é uma coisa. Falar a mesma frase com ironia no meio de uma tempestade muda tudo. Isso é o que a gente chama de pragmática. Agora, uma coisa bem legal sobre a linguística é que ela não é uma ciência com tudo definido, não. Pelo contrário, é um campo cheio de debates, com grandes ideias disputando espaço para explicar esse mistério que é a linguagem. Bora conhecer as principais teorias? O pontapé inicial da linguística moderna veio com uma ideia chamada estruturalismo, de um cara chamado Ferdinand de Saussure. A sacada dele foi a seguinte: a língua é como um jogo de xadrez. O valor de um peão não está no pedaço de madeira em si, mas na posição dele em relação a todas as outras peças, certo? Com as palavras é a mesma coisa. Quente só faz sentido porque existe frio. Uma palavra ganha o seu valor na relação com as outras. E essa frase atribuída a ele resume a ideia perfeitamente. Na língua, nada existe sozinho. É tudo uma grande rede, um sistema onde uma coisa depende da outra para fazer sentido. Aí, décadas depois, chega Noam Chomsky e vira a mesa. Para ele, a linguagem não é só algo que a gente aprende do zero. Seria uma capacidade biológica que já nasce com a gente. É como se nosso cérebro viesse com um sistema operacional de linguagem, uma tal de gramática universal, pronto para instalar qualquer idioma que a gente ouve quando é criança. E essa frase famosa dele mostra bem essa mudança de foco. De repente, estudar a estrutura de uma frase não era mais só sobre a língua. Passou a ser sobre entender a própria estrutura da mente humana. A linguagem, para Chomsky, é um espelho do nosso cérebro. Claro, a conversa não parou aí. Surgiram outras correntes importantes. O funcionalismo, por exemplo, diz que a estrutura da língua é moldada pelo uso, pela necessidade de comunicação. Já a sociolinguística é fantástica. Ela mostra que as variações na fala, tipo sotaques ou gírias, não são erros, e sim um reflexo de fatores sociais, como região, idade, classe. E tem também a linguística cognitiva, que conecta a linguagem ao jeito como a gente percebe o mundo e organiza nossas ideias. Tá, mas e daí? Qual o impacto disso tudo na vida real? Bom, a linguística saiu, e muito, do mundo acadêmico. Ela está moldando o nosso dia a dia de formas que a gente nem imagina. Vamos ver algumas aplicações práticas?
Olha só que incrível o alcance disso. Na tecnologia, ela é a base de tudo que a gente chama de inteligência artificial de linguagem, como o ChatGPT ou as assistentes de voz. No direito, existe a linguística forense, que pode ajudar a identificar um autor de um crime só pelo jeito dele escrever. Na saúde, é essencial para diagnosticar e tratar distúrbios como afasia ou dislexia. E na educação, claro, ela transforma a maneira como a gente aprende e ensina outros idiomas. E não para por aí. Tem um campo chamado análise do discurso, que é uma ferramenta superpoderosa para a gente decodificar as mensagens que estão por trás do que é dito. Na política, na propaganda, na mídia, ela revela como a linguagem é usada para construir narrativas, para convencer a gente de alguma coisa e até para exercer poder. E se a gente olhar para o futuro? Bom, a linguagem nunca para de se transformar, e parece que agora o ritmo está mais acelerado do que nunca. A linguística nos ajuda a ter algumas pistas do que vem por aí. É só parar para pensar na velocidade dessa mudança. No século XX, a comunicação era mais formal, por cartas, livros. Aí, nos anos 2000, veio a explosão do internetês, da comunicação por texto. E hoje? Hoje a gente vive num mundo de emojis, de memes e até de conversas diárias com inteligências artificiais. Cada uma dessas fases é uma evolução linguística absurda. Então, se tem uma ideia central para guardar de toda essa nossa conversa, é esta aqui. A linguagem não é uma coisa pronta, estática, guardada num dicionário. Pelo contrário, ela é um organismo vivo, um sistema que está o tempo todo se adaptando e evoluindo junto com a sociedade e com a tecnologia. No fim das contas, entender de linguística é muito mais do que só estudar palavras e regras. É de verdade uma viagem para dentro da gente. É entender como a gente organiza o pensamento, como a gente se conecta com outras pessoas e talvez entender um pouco da essência daquilo que nos torna humanos. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Num mundo onde as máquinas já conversam, escrevem textos, criam, qual passa a ser o papel da nossa linguagem, dessa nossa capacidade que é tão profundamente humana? A resposta para isso? Bom, ela está sendo escrita agora mesmo, a cada dia. E a linguística é, sem dúvida, a ciência que nos dá as ferramentas para tentar, pelo menos, entender o que vem pela frente.